Fala, meu time, estamos aqui mais uma vez para o segundo podcast Você Podcast, um podcast para trazer conhecimento, sabedoria e posicionamento de vida para você. Hoje, convidados especiais, Alfredo de Moraes, psicólogo, e Orlando Valentim, também psicólogo, aqui em Feira de Santana, nossa cidade natal. E é isso, né? Então buscar o que a gente precisa para evoluir. Eu vou deixar Valentim se apresentar primeiro. Se apresente, Valentim. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, obrigado, Jaime, pelo convite. Meu nome é Orlando Valentim, sou psicólogo e pós-graduado em saúde mental. E você? Se apresente-se. Eu sou Alfredo de Moraes, eu sou psicólogo clínico, jurídico e hospitalar. Algumas especializações. Algumas 6 especializações, 7, sei lá. Você mandou várias especializações, eu falei, vou deixar ele se apresentar lá. É o meu mini currículo. Então, sou escritor, já tenho 2 livros científicos na área de psicologia e estou em uns 17 livros pelo mundo falando sobre alguns temas ligados à psicologia. Tem mais de 2 livros para serem lançados. Aqui em Feira de Santana eu atuo também em reeducação de homens violentos, que me deu a comenda daqui de Feira de Santana, Maria Quitéria, por conta desse trabalho. Eu fui premiado na Globo por conta disso. Então, assim, é um trabalho já bem consolidado, mas resumindo, eu sou Alfredo, um ser humano buscando ser melhor a cada dia. Beleza. E eu vejo assim, nos atendimentos que eu faço, eu pergunto às pessoas, em que eu posso melhorar a sua vida? É algo assim que a gente precisa compreender, em que a gente precisa melhorar na nossa vida. Como é que a psicologia vê essa busca pela felicidade, essa busca pela satisfação, essa busca pela paz que nós todos seres humanos temos? Bem, vou eu primeiro? Então vou lá. Então, assim, eu acho que tudo parte do autoconhecimento. Se você consegue se conhecer bem, saber quais são os seus limites, quais são as suas vicissitudes, você já tem um caminho a percorrer. Então, o psicólogo vai ser esse mediador do seu caminho. Quando chega alguém na minha clínica, eu digo assim, olha, aqui eu sou apenas um coadjuvante. A pessoa principal, o ator principal aqui é você, porque nós somos os atores da nossa vida. O psicólogo vai mediar esse entendimento para que esse entendimento seja daquilo que está fora da consciência para a consciência. E assim, quando você soluciona esses impasses consigo mesmo, você consegue se libertar e ter um caminho muito melhor. Então, o autoconhecimento é o caminho para a liberdade e para a paz. Alfredo, e quando é que começa, normalmente, na vida de uma pessoa, essa busca pelo autoconhecimento? É na infância, na adolescência, na fase adulta, ou não tem assim um tempo certo? Cada pessoa que tem o seu tempo. Então, aí a gente vai para um construto que eu estudo já há algum tempo, chamado realidade psíquica, que quem cunhou isso foi Freud. A realidade psíquica é a base do que nós somos. Quando Freud cunha a realidade psíquica, ele fala assim, que todas as interações do meio montam aquilo que eu vou ser. Isso é imutável? Não. Senão não seríamos psicólogos. Isso é recondicionável, isso é reestruturável e por isso é um conhecimento de uma vida toda. Mais de tratamento, para uma pessoa se tratar, por exemplo, o psicólogo, a partir dos 3 anos. Só que eu tenho uma máxima, como eu te disse, ia ser muito polêmico em algumas coisas. Creio eu, e isso é uma coisa alfredônica, não é freudiana, não é junguiana, que dos 3 aos 6 anos, que a composição da personalidade, segundo Freud, segundo também a Piaget, essa composição de autoconhecimento como pequeno cientista, muito das patologias inseridas nessa criança são presenteadas pelos pais dela, porque elas estão em período de imitação. Então, quando você pensa num tratamento, quando você pensa num condicionamento para tal, os pais têm que ser tratados, porque isso é o que a norma técnica, Jurema Alcides Cunha, que escreveu Psicodiagnóstico 5, relata sobre isso. Dentro da técnica, primeiro os pais,
para entender o movimento da criança e depois a criança. Mas a gente começa a se conhecer melhor a partir dos 6 anos. Quando já está montada aquela parte científica, aí você já começa aos limites, sabe? O super-eu, né? Ele começa a ser extremamente egocêntrico, o brinquedo é meu, o pai é meu, a mãe é minha, e aí ele começa a conhecer os seus limites. Na adolescência, Freud fala muito sobre isso, sobre o estado de latência de um conhecimento ou outro. Eu sou rogeriano. Então, Rogers, ele atende toda a parte da personalidade em uma atenção absoluta centrada à pessoa. Então, o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, ele é a primazia do entendimento do seu decorrer enquanto adulto e enquanto vida. Então, esse tratamento pode ser em qualquer etapa da vida. Qualquer etapa da vida, né? E a gente pode ver com a nossa relação no dia a dia, velho, eu mesmo conheço pessoas que têm 40 anos, 50 anos. Parece, muitas vezes, que assim, tem um comportamento, às vezes, de criança em relação a si mesmo, em relação ao mundo. E tem crianças que eu comparo para conversar. Um dia desse eu tava em um condomínio, fazendo uma atividade física, aí eu parei para conversar com uma criança, a mãe me chamou, ele aqui apresentou 9 anos de idade. Aí eu comecei a conversar com ele, ela conversa com ele aí, pergunta de Deus. Aí eu perguntei pra ele o que é Deus. Aí ele falou assim, é o amor. Então você vê a complexidade muitas vezes de um desenvolvimento, de uma fé, até uma certeza, né? Porque eu vejo assim que pra fé a pessoa tem que ter alguma percepção para ele afirmar algo, ele tem que ter um desenvolvimento cognitivo, ele tem que ter uma pesquisa, ele tem que ter construído aquela ideia de alguma forma com 9 anos de idade. Então muitas vezes o que eu vejo é que a gente, por nossos comportamentos, talvez pelas nossas relações com nossos pais, como você falou, a gente tem alguma dificuldade de mudar determinadas ações nossas que são prejudiciais para o nosso desenvolvimento. E eu vejo isso muito na nutrição. Quando chega um adolescente, eu pesquiso, pergunto e indico que o pai também mude o seu comportamento alimentar, porque previamente, com certeza, na maioria das vezes, o comportamento da criança é determinado pelo comportamento do pai. Se o pai come uma pizza final de semana inteira, aquele filho, com um tempo depois, vai estar comendo a mesma quantidade de pizza no final de semana. É o espelho, como você falou. E você, Valentim, você vê que é necessário essa interação entre o pai e o filho, o comportamento do pai e do filho de forma positiva, que o pai mude, que ele se observe, que a mãe se observe, que quem está cuidando daquela criança, se for um tio, uma tia, ela comece a observar o comportamento em si para depois direcionar uma criança a ter um comportamento melhor, para poder construir emoções melhores, para poder construir uma vida melhor. Porque hoje a gente vê muitas pessoas exigindo que as crianças, que os adolescentes sejam perfeitos, sejam educados, comam menos, sejam magros, criando algo que muitas vezes eles não direcionam. Como é que você vê isso? Primeiro assim, essa exigência sem comprometimento também da própria pessoa. Primeiro, o adulto passa um tempo tentando ensinar a criança a falar. E depois passa um tempo tentando ensinar a criança a se calar. E há uma distância muito grande entre o discurso do adulto e o discurso da criança. Os pais geralmente não tentam adequar seu discurso quando a criança simplificar para a criança possa entender. Essa questão assim do espelho mesmo. Aí você acabou de dizer sobre a questão da pizza. Aí o pai comendo uma pizza, a mãe comendo uma pizza, a criança também vai comer uma pizza. E quando tenta mudar aquele comportamento, porque já enraizou, já condicionou, e aí fica muito mais difícil, porque é muito mais fácil dar aquilo, toma aqui, vai comer, do que a gente educar, não, pizza a gente só vai comer final de semana, vamos começar com a fruta, com a verdura, com a salada. Então, primeiramente, precisa os pais se conscientizar disso, adequar o seu discurso da criança para que haja um melhor desenvolvimento. Entendi. Então a gente muitas vezes terceiriza também a responsabilidade, porque agora a gente falou de criança, mas quando a gente vai para a adolescência, aí a gente já está falando de uma possível terceirização. Meu pai comia assim, minha família fazia assim, e eu escuto muito isso. Na minha família todo mundo é sobrepeso. Na minha família todo mundo é obeso. Né? Então existe uma terceirização também disso que
é um tipo de vício? E um conforto, né? Se todo mundo é obeso, por que eu não posso ser obeso? Por que eu vou mudar? E qual é o esforço que eu vou fazer para mudar? Se isso já está numa concepção. Lembra que eu falei sobre realidade psíquica? A realidade psíquica é uma programação cerebral. Se ela está programada, o nutricionista, o psicólogo, o médico, ele tem que ter a capacidade de entender que essa reprogramação tem que ser para e passo. Não pode ser tão somente assim, hoje você vai fazer. Tem que entender esse movimento para que você possa, dentro do entendimento, conseguir fazer essa reprogramação. Eu entendo assim que a mente é algo diferente do corpo. São duas coisas diferentes. Porque chegam pessoas, né, que precisam melhorar o seu corpo, mas eu vejo a necessidade que ela separadamente, antecipadamente, melhore a sua mente, o seu comportamento, as suas emoções. Como é que a psicologia vê essa separação, mente e corpo? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Olha, aí a gente vai lá para os filósofos, os primeiros filósofos, Sócrates, Platão, falando sobre essa divisão, mente, corpo e espírito. Há uma divisão do que é mente e do que é corpo, só que eles se comunicam. Então, se, por exemplo, você falando sobre a obesidade, não tem como eu fazer uma coisa díspar e aí eu teria um outro transtorno, que seria o transtorno de imagem, se a mente está num ponto e o meu corpo está em outro. Eu trabalho com bariátricos há muito tempo. Quando eu era do Hospital Unimed, eu liberei e refutei mais de 1.000 diagnósticos para a bariátrica. Então, quando você perde um peso com muita rapidez, o cérebro não comporta a imagem. Então são duas coisas diferentes. Quando você olha, você está se olhando, está se vendo gordo, mas você está magro. E aí quando você se vê magro demais ou gordo demais, você muda o ritmo alimentar, porque a mente e o corpo não estão se comunicando. A gente convive o tempo todo com o mesmo corpo, com a mesma mente. Por exemplo, Alfredo, eu tenho dito assim, eu perdi 15 quilos, perdi em pouco tempo. Mas como eu entendo do nível de pensamento, o que é pensar, o que é se programar, o que é reprogramar o cérebro, a hora que eu olhava para o espelho, eu não me reconhecia enquanto um corpo mais magro, porque foi muito rápido. Não deu tempo para o meu cérebro fazer essa recomposição. Com o tempo ele faz. Assim é com o bariátrico, assim com uma família que é uma família obesa, assim é aquele que entrega a pizza ou outro tipo de alimento. Para você recondicionar isso, você tem que fazer um equilíbrio entre corpo e mente, senão não vai funcionar. Eu vejo isso claramente nas consultas, a reprogramação, que a pessoa por ela mesma, né, ela é capaz de fazer essa reprogramação. Ela é capaz de se entender, ela vem muitas vezes por uma insatisfação. A necessidade dessa reprogramação que você falou, eu vejo que chega por uma insatisfação. A pessoa chega no consultório e pergunta em que eu posso melhorar a sua vida. A resposta dela está relacionada à insatisfação que ela está buscando solucionar. Se ela não perceber que ela precisa melhorar em algo, normalmente ela não vai seguir o protocolo. Então, passa o primeiro mês, passa o segundo mês, aquilo que ela precisava melhorar, que era muitas vezes ela pensava que era difícil, se tornou uma coisa fácil. Ela fala, Jaime, pra mim hoje é fácil treinar. Hoje pra mim, eu adoro treinar. A pessoa que muitas vezes não gostava. Ontem mesmo eu comentei no Instagram de uma pessoa, ela falou na primeira consulta dela, eu odeio correr. Não me coloque na esteira. Eu falei, vamos fazer esteira. Já nesse sentido, desse entendimento da necessidade de uma reprogramação. Eu adoro futevôlei. Pô, também dá. É viciante. Depois que você começa, né, a pegar a base. Sente falta, você sente falta. Hoje eu não fui por conta da correria, mas o pensamento é de ir, né? Uma pergunta pra fazer sobre a questão do paladar. É preciso alterá-lo, né, para o corpo começar a aceitar? O paladar, muitas vezes a gente se vicia em sabores, né? Desde a infância, isso pode acontecer. Pela memória. A memória está na mente, correto? Para a psicologia, está na mente? Sim, pronto. Sim. Memória é como se fosse um ônibus. Um ônibus não, um caminhão-baú. Então, o que a gente comeu, aquele pão com mortadela, aquela tubaína, aquele refrigerante, aquela pizza, aquela lasanha que a gente comeu há muito tempo atrás, o sabor ficou memorizado. É a parte sensorial do sabor, na memória, né? E esse um dos setores é o paladar. Tem o olfativo, né? Tem até o auditivo. Tem pessoas que comem um pão porque é crocante. Aquela crocância está dentro da memória. Então isso gera um vício. Isso gera uma necessidade de comer. Tem pessoas que chegam para mim no consultório e falam que não conseguem viver sem pão.
Por quê? Porque desde a infância, muitas vezes, já vem se viciando nesse tipo de alimento, no sabor, na crocância, no que sente quando come. E aí, passa um tempo, é feita uma transição desse paladar. A primeira forma de fazer essa transição é parando de comer. Tem pessoas que chegam pra mim, eu sou viciado em café. Eu não vejo nenhum problema pela questão da anamnese, pela questão da avaliação física, o plano alimentar dela, eu não vejo nenhuma necessidade de tirar o café. Mas quando ela fala, eu sou viciado em café, aí eu já vi uma necessidade de tirar e mostrar pra ela que ela consegue viver sem um café por um período de tempo e depois reduzir as doses. E o que é o vício? Como ela se acostumou com esse vício? Como é que ela pensou esse vício? Como é que ela produziu esse vício? Porque todo excesso é uma falta. Então, se você, nessa quantidade, quais são as memórias emocionais que esse vício do café trouxe? Porque não é só o comer, são as memórias emocionais. Quer ver uma coisa bem interessante? Se alguém, que é uma coisa mais rara, né, de acontecer, sopa de arroz. Mas a hora que essa imagem de sopa de arroz vem uma memória emocional muito forte, que é minha avó sentada junto com a família, assistindo Escravo Isaura. Isso me coloca num patamar de antiguidade, porque eu assisti a primeira versão. Você se entregou aí. Não, 51 anos com esse corpinho de 51 tá bem, anos. Tá bem. Tá ruim não. E essa memória emocional fala muito do comer. Quando eu vou fazer uma consulta para bariátrico, para fazer a cirurgia para liberação ou não da bariátrica, eu tenho que entender essa relação familiar com a comida. O que é que traz de emoção essa comida? Porque a comida é emoção. Uhum. Tudo na nossa vida, desde a infância, é comida. Você é aniversário, é comida, é casamento, é comida. Você bebe e come o morto, que é uma cultura nossa, é uma cultura... Agora, minha família faz isso, bebe e come o morto até hoje. Bebê tem mesário agora, né? Exato, tem mesário. Todo mês é aquele bolo. Tudo é comida. Então você tem uma memória emocional, como essa sopa de arroz, que remete imediatamente à figura da minha avó, sentada e assim, a gente assistindo Escravo Isaura. Então, tudo tem muito a ver com emoção, e emoção está dentro do processo de pensamento, do sentir. Então, a comida está atrelada a isso. Para desconectar uma coisa e outra, é para e passo. Ele tem que se acostumar com outras visões do que aquele sentido emocional pode fazer para que essa percepção mude. Para que se entenda, para quem está ouvindo, para quem está em live, para quem está em podcast, a percepção nada mais é de como o cérebro entende os estímulos externos. E cada um tem uma percepção diferente. E parece incrível, esse azul ou esse cinza não é o mesmo cinza para você. Porque você aprendeu de forma diferente esse cinza. Individualidade, né? Isso é interessantíssimo no ser humano. E se somos seres individuais, o tratamento tem que ser individualizado. Não só para psicologia, para nutrição, para medicina, em qualquer área. Tem que ser algo individualizado, porque é com a pessoa e com sua historicidade. E isso fala muito do seu comportamento e de como ele vai agir em qualquer tipo de método de trabalho na área de saúde. E essa individualidade, ela chama uma coisa muito importante, que eu vejo que, assim, que é importante destacar para as relações humanas e para si também, que é o respeito. A gente respeitar a si próprio e respeitar o próximo. Como é que a gente respeita a si próximo? Eu vejo que a primeira coisa é se cuidando, né? Cuidando das nossas emoções. Eu vejo que é um tipo de respeito. Cuidar de si. Né? Como é, Valentim, que você vê assim a importância da pessoa cuidar de si, seja do seu corpo, da sua mente, ter uma iniciativa, ter uma decisão, principalmente, né, para as coisas boas da vida? Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o vício que ele falou aqui, que ele lembrou a memória. Lembrar da avó, sentar, e a questão do café. Me traz assim uma memória, minha avó tomando café na porta da cozinha, o fogão de lenha do lado, assim, bastante interessante. E o interessante também é que tem aquela memória muito antiga da era glacial, onde nós passamos muita fome, né? Os nossos antepassados passaram bastante fome. E aí tinha que estocar comida. E outra com relação ao vício é porque o humano, ele seleciona um objeto como se fosse aquele objeto sacralizado que ele não vai mudar. Mas a gente é insatisfeito, a gente são doutores da falta. Mas essa questão do cuidar é uma disciplina. Eu sempre me questiono, será que mesmo que eu me amo, será mesmo que as pessoas se amam? Porque tu me diz, eu me amo, mas essas pessoas só passam mesmo a dizer que se amam na doença. Teve ali
sentiu algo, você precisa disso aqui. Aí você começa a se cuidar. Depois que apresenta uma questão de uma pequena melhora, as pessoas passam a fazer tudo aquilo novamente. Repete o ciclo. Repete o ciclo novamente. A mudança, por exemplo. Eu tô aqui, saio, bebo pra caramba, no outro dia vou ter aquela ressaca. Não vou beber mais. Não quero mais ver uma cerveja na minha frente. Aí quando dá aquela pequena melhora, eu vou lá de novo bebendo. Então, será mesmo que a gente quer se cuidar? Será mesmo que a gente se ama? Tem que ter uma constância. Uma constância. E essa constância aí que muitas vezes nos aborrece. Essa repetição, repetir tudo todo, tem que comer isso, tem que comer aquilo, porque tipo assim, eu lembro quando eu fiz acompanhamento com você. Rapaz, é fantástico o seu acompanhamento, mas eu cheguei a ficar muito agressivo quando eu não podia comer as coisas que eu queria, porque meu paladar estava viciado. Eu ficava aborrecido, eu falei, poxa, Dalila, eu vou parar com isso aqui, velho. Não. Continue. E de vez em quando eu roubava. Eu chegava ali, ó. Sabotagem. A sabotagem, né? Um desejo realizado. Um desejo realizado. E realizar desejos, né? A gente quer isso. A gente quer viver melhor para poder realizar nossos desejos. Eu mesmo tenho um desejo de viajar. Né? Tenho um desejo. Eu tava brincando com uma pessoa. Eu falei, rapaz, será que o homem de 150 anos já nasceu? Aí ela, kkkk. Eu falei, será que sou eu? Aí que a risada entrou pelo meio. Eu falei, quem sabe? Talvez tenhamos só esse final de semana, né? Vamos lembrar que nós estamos tendo uma guerra na Ucrânia, então é bom que a gente viva hoje, né? Se você vai viajar, viaje logo amanhã, nem que seja para Cabo Sul. Não, calma aí, amanhã eu vou viajar, por coincidência, não sei se você não sabe, mas amanhã eu vou viajar, vou dar uma palestra em Recife. Ó, coisa boa, já tá fazendo a viagem. E volto no sábado, essa correria. Pronto. Então eu vejo assim, né, que a gente, em nosso desenvolvimento, como vocês vêm trazendo assim, a necessidade dessa análise, se analisar, se perceber. Enquanto ao que você falou, Valentim, em relação ao ciclo, eu percebo isso em consultório. Chega uma pessoa com 140 quilos, para mim, a força do recomeçar é essencial que a gente tenha, porque a vida é inconstante. Ninguém vive, eu costumo falar que a felicidade são momentos. Ninguém é feliz o tempo todo. Eu estou feliz, mas eu sou feliz é uma afirmação muito complexa de fazer. Né? Eu sou satisfeito com minha vida, mas eu estou em busca dessa melhora constante. Eu sou feliz, me daria uma sensação de estabilidade. Talvez eu não buscasse mais. Então, eu tenho uma visão sobre a felicidade como momentos de felicidade eu tenho. É uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos, né? E isso vem me fazendo buscar entender, porque algumas pessoas, como você falou, vivem nesse ciclo de vai e vem. Eu chamo assim a síndrome do vai e vem. Eu escrevi sobre isso, eu não publiquei ainda, mas está escrito, a síndrome do vai e vem. Pessoa chega com 140 quilos, vai até 102, aí chega em 102, aí eu falo, vamos para menos de 100, tamo pertinho. Aí a pessoa, já me vou dar um tempo no acompanhamento, porque vai ter novembro, vai ter dezembro, vou viajar com a família, não sei o quê. Aí quando volta tá com 118. Aí fica difícil de perder aquele peso novamente, da pessoa recomeçar, da pessoa se estabilizar. Então eu costumo dizer, começou um processo na sua vida de evolução, de aprendizagem, começou a melhorar seu dia a dia, dê continuidade. Não pare, não fique procrastinando, não fique nessa síndrome do vai e vem. A síndrome do vai e vem, ela vai fazer com que você tenha visões negativas da vida. Concorda comigo? Sim. Eu creio assim, que esse recomeço está na proposta do recondicionamento. Tá? O que foi que esse recondicionamento, na verdade, falou para aquela pessoa? Porque talvez a meta dela seja 102 quilos. O reforço. Houve um reforço, mas você emagreceu demais. Tá, rapaz, já tá bom. E isso acontece, às vezes, principalmente com quem está na sua companhia, daquilo tá chamando muita atenção. E é aquela exata pessoa que vai trazer a pizza, a lasanha. Rapaz, com um pouco mais. Aí você tá falando ciúme, né? Exatamente. Você tá falando ciúme. Aí o cara chega, ou a esposa chega, o marido, o amante que seja, e diz assim, mas rapaz, eu tava no processo massa, eu emagreci, mas, poxa, ele disse que estava com a saudade daquela gordurinha e eu não me resisti. Entende? Então tem um reforço. Principalmente para quem quer emagrecer, inicialmente, tem que pensar em você, no indivíduo. Apesar de nós somos uma tribo, estarmos na nossa tribo, mas
pensar o indivíduo. Se ele não pensa o indivíduo e as suas metas pessoais, ele vai se envolver com outro. A hora que o companheiro, o amigo, a família disser assim, rapaz, você emagreceu demais, o que é que a cabeça vai dizer? Opa, tá bom. Já tá sabotando, já tá querendo comer. Cheguei no ponto, beleza. O indivíduo tem que ser tratado inicialmente. E muitas vezes isso é porque acontece das pessoas buscarem a satisfação na palavra do outro, Sim. na visão do outro, e não buscar em si próprio. E a gente tem que alimentar a nossa própria satisfação, até porque o que eu vejo, as relações, elas podem mudar. Então aquela relação com aquele amigo pode mudar, a relação com aquele cônjuge pode mudar, a relação com aquele familiar pode mudar, mas a nossa relação com a gente mesmo, ela nunca vai mudar. A gente vai ter que aguentar a gente até o último dia. Suportar os encontros. Nós mesmos, com nós mesmos, né? E a sua fé. Qual a importância da fé nesse processo? Tanta que quando Bauman cuida e começa a escrever sobre o mundo líquido, ele também começa a refletir sobre esse momento de fé líquida, amores líquidos, pensamentos líquidos. E hoje a fé está só em Deus ou está no momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, a internet, o Instagram. O Instagram é o novo Deus, o podcast. O médico, o Instagram também. Pois é, a visualização, eu sempre comparo, que eu sou da época da revista Caras, coisa que eu não deixei nunca na minha clínica, porque a revista Caras só vendia felicidade. Você abria a cara, estava todo mundo feliz, rico, bonito, né? As pessoas mais bonitas do mundo, sabe, as famílias felizes, e você não sabia a estrutura. Hoje é o Instagram. Que é a Nova Caras. A Nova Caras. O Instagram vende felicidade o tempo todo. Ou felicidade ou drama, mas vende aquilo que o outro quer, porque você precisa de seguidores. E é bem engraçado esse negócio de seguidores, né? A pessoa olha e você diz assim, poxa, Jaime tem 25 mil seguidores, Alfredo tem 25 mil seguidores. E parece assim que você está no outro mundo, não tem nada de mais isso. São pessoas que se interessaram, mas isso virou valor. E a fé está onde? A fé não está mais naquilo que está na distância, um Deus invisível. Nós elegemos outros deuses. Gênesis 1 ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Rita Van Hout, ela me imita, porque quem disse isso primeiro fui eu. Mas, na verdade, compuscaram o primeiro Gênesis e disseram, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. E nós elegemos os nossos novos deuses. Os TikTokers são os novos deuses, os heroes são novos deuses. A imagem do outro é o novo Deus. Eu tenho que ser igual a. O BBB é o novo Deus. Eu perco noites e vou pro pay-per-view para assistir aquela comédia esdrúxula que é a comédia da minha própria vida, com as minhas fofocas, com as minhas questões, com aquilo que eu não quero ver, eu vou projetar no outro. Então, onde realmente está a fé? É importante para que a gente tenha fé? Sim, porque a gente precisa ter uma fé inicialmente em nós mesmos, porque a gente tem que entender o nosso corpo, quase não temos, porque a gente sempre projeta, como o Freud estava comentando há pouco, a terceiros. No super-eu, que é alguém que está para cima de mim, que vai dar conta, o grande pai, vai dar conta das minhas vicissitudes. Se eu pequei ou se eu não emagreci, eu vou pedir uma força a Deus. Ou me ajude, Senhor, a arranjar um emprego e não mandar um currículo. Me ajude a emagrecer, mas não faz a dieta. Me ajude a ter um equilíbrio emocional e não vai para o psicólogo, não vai para o psiquiatra, não se trata. Aí fica um pouco difícil de acontecer, mas a fé está sobre aquilo que você não dá conta. Existe Deus, é a fé de cada um. Existe santos, é a fé de cada um. Existe o orixá, o inquice, é a fé de cada um. Porque a fé fala exatamente de você para aquilo que você não deu conta. E aí, Valentim? A questão de fé, eu abordo da seguinte forma. Crer em si é uma coisa bastante complicada. E a gente precisa de alguém botar a nossa culpa, né? Deus no controle. Se der uma coisa errada, Deus no controle. Deus no controle. Se der certo, Deus no controle. Aqui, vamos supor que é uma vela. O corpo da vela e aqui a chama da nossa vida, né? A flama. O ar em volta é Deus. Certo? Se você não tiver fé em você mesmo,
outra pessoa não vai ter. Você precisa acreditar que você pode ultrapassar aquilo. É como você vê um pássaro num galho e fala assim, poxa, aquele galho tão frágil, o pássaro tá ali. É a energia que você emite. Exatamente. É preciso dizer, não, eu posso fazer isso. Eu estava conversando com um colega e ele falou, poxa, eu estava nervoso para poder apresentar um seminário. Aí, quando chegou o meio do caminho, ele parou. Eu falei, por que você não acreditou em você? Eu não posso acreditar em mim, eu não consigo acreditar em mim. Porque, em certo ponto, a gente falha. A gente não tem mais força, aí vai buscar força em outra coisa, num colega, num vício. Então, a questão de fé é muito complicada, mas acredito que precisamos, primeiramente, ter fé em nós. Agora, buscar essa forma de ter fé em nós. E eu em relação a isso aí que você está falando, eu vejo o seguinte, é até uma parte da minha mentoria que eu falo para meus acompanhados, que eu falo o seguinte, não adianta você tomar Coca-Cola e você falar para a pessoa, não tome Coca-Cola porque faz mal. Você não tem fé no que você está falando, você não tem certeza do que você está falando, porque se você tiver certeza, você não faz aquilo que você está pedindo para a pessoa fazer. Então aquela energia na hora que você fala, e isso eu percebi muito quando eu parei de beber, eu pergunto à pessoa, você bebe? A pessoa, bebo. Vamos ficar 30 dias sem beber? Já tiveram pessoas que me perguntaram, e você bebe? Eu não bebo. Aí dá mais uma firmeza. Tem pessoas que já sentem ali que eu não bebo. Beber então, é tribo, tribo. Traz tribo, né? Traz conversa, traz diálogo, traz sociedade, traz... Então, mas isso muitas vezes atrapalha o objetivo da pessoa. Sim. E nesse processo, eu tenho que fazer o que eu pratico. É isso que eu falo. Você é estudante de nutrição, você é nutricionista. Se você não tiver foco, fé e certeza do que você está falando, eu vou atender o seu paciente. Seu paciente vai vir para mim. Ele pode ir lá em você, não sei se seu preço vai ser mais barato, se você vai ser primo, tio. Aí outra coisa, se for primo, tio e ver o seu comportamento na sua casa, fora da realidade do que ele está buscando, porque ele está buscando é justamente essa pessoa que tem fé que aquela nutrição, que aquele planejamento, aquela dieta vai fazer efeito nele. Mas para poder a pessoa ter fé, que é uma verdade, ele vai praticar, ele vai fazer, ele vai construir a vida dele baseada naquela veracidade que ele trabalha dentro de uma consulta. A rotina todas as vezes é como montar pedras na beira do rio. Uma vai cair, você persiste. Você vai ter que persistir. 1, 2, 3, 7, cai novamente uma. E persistir. E é um trabalho que chateia, angustia. Mas tem que persistir. E outra coisa com relação... A persistência é o caminho do êxito, né? Exatamente, tem que persistir não lembro quem bastante. Falou. O autor que me desculpe, com certeza já descarnou, que é uma frase antiga. Antiga. Mas a persistência é o caminho do É êxito. a repetição diferencial. Repetir, mas nada é igual, é semelhante. Repetir e repetir. E suportar os encontros. Suportar os O encontros. incrível do que você está falando é que acabamos tentando ser modelos, né? Eu sendo modelo como psicólogo, você sendo modelo como psicólogo, você sendo modelo como nutricionista, isso é uma coisa assim desgastante. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu entendi a psicologia. Ser exemplo dá trabalho. Dá trabalho. Muito. É um sacerdócio. Você tem que fazer Imagine, tudo que você fala. todo. Imagine um psicólogo descontrolado. Você chega em qualquer momento. Me imagine um psicólogo, e aí quando eu faço minhas mentorias, que eu converso com alguns, eu digo assim, você já mudou a sua vida enquanto psicólogo? Ou você continua fazendo as mesmas coisas? A minha equipe de trabalho lá no Instituto Dia, da qual eu sou dono, eu sempre falo, eu disse, olha, quem trabalha comigo tem que ser exemplo. Então, olha lá o que você está postando no seu Instagram, olha lá para onde você está indo, olha lá o local que você está indo, porque você é espelho do instituto que você trabalha. Nós trabalhamos com saúde mental. Então, como é que você vai estar fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem? Qual é a moral que você tem enquanto ciência? Não é riqueza moral. É uma escolha que você fez. Você escolheu ser nutricionista, nós escolhemos ser psicólogos. Então, nessa escolha, eu tenho que me adequar a essa escolha, senão eu não vou ter sucesso naquilo que eu decidi fazer. E dentro disso aí eu vou finalizar hoje, agradecer a vocês pela presença, muito bom o nosso bate-papo, especial para mim, certo? E vou finalizar com uma frase que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, mas, diferente do que está lá escrito, eu vou falar como é que ela tem que ser. Sem ordem não tem progresso. Então, se a gente quer ter progresso na nossa vida, a gente tem que ter ordem física, ordem mental, ordem espiritual, para poder a gente ter progresso. Todo mundo quer progredir.
E quem não progride, quem não busca essa ordem, vai ficar vendo os outros progredirem e vai gerar ansiedade, vai gerar tristeza, vai gerar um ciclo. O outro fazer por trazer para si, né? Trazer o outro para si, mas comigo esse negócio não vai dar certo. Eu tô em busca do alto, em busca de evoluir. Então, todos nós vamos buscar isso, né? Você que tá ouvindo o podcast, você que ouviu até o final, busque evoluir, busque se desenvolver, busque fazer o melhor para você. Muitas vezes não é fácil você fazer as melhores escolhas, muitas vezes não é fácil você se afastar de pessoas negativas, muitas vezes não é fácil você deixar de comer determinados alimentos, muitas vezes não é fácil você praticar um novo esporte, mas vale a pena, vale mais a pena do que você ficar na sua casa, reclamando da vida, deitado na cama, assistindo Netflix e vendo o tempo passar. O que a gente tem de mais caro é o nosso tempo. Certo? Então a gente precisa aproveitar o nosso tempo, vamos aproveitar da melhor forma. Muito obrigado e um abraço. Agradecer aos visitantes mais uma vez, agradecer a equipe marcante, né, por esse podcast, por isso está acontecendo. Agradecer aos nossos patrocinadores hoje, Singular Pharma, ganhei um bolo de uma paciente que foi uma patrocinadora nova hoje, né? Ganhei hoje kombuchas da Kombucha Bom. Então é isso aí, estamos evoluindo, estamos caminhando e esse podcast só vem a crescer. Um abraço.